Meu nome é Rian Pereira dos Santos, da turma CC2P18 do curso Ciência da Computação. Eu fiquei responsável por pegar as informações que nós usamos no nosso código e também ajudei na construção do script. Nós pegamos a base de dados que usamos no portal de dados abertos do governo brasileiro, conforme foi orientado. Nós utilizamos a base de dados do Sistema Nacional de Informações Florestais, SNIF, onde constam as informações referentes ao desmatamento nos biomas brasileiros, que foi o tema que escolhemos. Para complementar essa base de dados, também pegamos outra, referente ao desmatamento na Amazônia, também do SNIF. Escolhemos esse tema, pois infelizmente ele é muito presente no nosso país e impacta de diversas formas o Brasil e a sua população. Por conta do desmatamento, a biodiversidade é impactada, o clima sofre alterações e muitos outros danos são causados por sua conta. Através desse trabalho, podemos fazer uma análise crítica de quais são as áreas mais impactadas pelo desmatamento e o tamanho de destruição que ele causou em território nacional. Construímos o código em Python e utilizamos as bibliotecas Pandas para puxar as informações das planilhas, ou NumPy para ajudar nas operações matemáticas e auxiliar na construção dos gráficos, e o Matplotlib para realizar a formação dos gráficos. Meu nome é Guilherme do Nascimento Lima Olímpio, da turma CC2P18 do curso de Ciência da Computação. Fiquei responsável por auxiliar na construção do script e revisar os erros. Antes de analisar como o código foi feito, vamos analisar o seu funcionamento terminal. Após executar o código, aparece um menu de apresentação onde o usuário tem a opção de saber mais sobre o programa ou sair. Ao digitar saber, conforme é orientado no terminal, o usuário é encaminhado para outra tela, onde diversas conclusões foram retiradas a partir dos dados que possuímos. Aqui é informado que o bioma com o maior índice de desmatamento, que é o Cerrado, com mais de 100 milhões de hectares desmatado, é o bioma com menor índice de desmatamento, que é o Pantanal, com pouco mais de 2 milhões de hectares. A segunda conclusão foi a região com o maior índice de desmatamento, que é o Centro-Oeste, com uma área de 80 milhões de hectares desmatado, e a região com menor índice de desmatamento, que é o Sul, com quase 40 milhões de hectares desmatado. Terceira conclusão, somando toda a área desmatada, resulta em mais de 310 milhões de hectares desmatados, que, como o código informa, representa aproximadamente 2.039 cidades de São Paulo. A quarta conclusão foi que, em relação à área total da Amazônia, aproximadamente 71 milhões de hectares foram desmatados, o que representa aproximadamente 2 vezes o tamanho da Itália. A quinta conclusão foi que, em relação à média total do desmatamento que foi realizado, é aproximadamente uma média de crescimento de 1.800.000 hectares, ou seja, foi registrado um crescimento de 14 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Existe a opção de ver os gráficos e os resultados obtidos e ver a comparação dos estados que mais desmataram e o número de hectares desmatados. Ao selecionar a primeira opção, podemos ver o gráfico relacionado ao bioma com o maior índice de desmatamento, que é o Cerrado, e é apresentado como um gráfico em relação aos estados que mais impactaram nesse bioma. Ao selecionar a segunda opção, é apresentado um gráfico relacionado à região com maior desmatamento, o Centro-Oeste. Nele aparece o desmatamento dos estados dessa região. Ao selecionar a terceira opção, é apresentado a área total desmatada com o número de hectares desmatados pelos estados. Ao selecionar a quarta opção, é apresentado no gráfico os hectares desmatados por cada estado que possui a Amazônia em seu território.
Olá pessoal, eu sou Murilo Nogueira da turma CC2Q18 do curso de Ciência da Computação e eu vim mostrar minha parte do nosso trabalho de APS. Eu fiquei com a parte de limpar e aumentar o código, criar um menu e acrescentar alguns resultados que vocês verão no script. Para conseguir os resultados, usamos estruturas de repetição for, que vão verificar cada linha de uma coluna específica da tabela que decidimos usar e adicionar o valor para uma variável auxiliar. O que eu fiz primeiramente foi juntar os dados de todos os biomas já com os valores somados e colocar-lhes uma lista para verificar qual era o bioma com maior índice de desmatamento e qual era o menor, e assim chegar em um resultado. Logo após, fiz o mesmo com os dados de índices de desmatamento das regiões do Brasil, colocando eles em uma lista e verificando qual era o maior e menor índice. Usamos a soma de todos os dados para fazer um resultado. Usamos a soma de todos os dados para fazer o resultado de total desmatamento do Brasil e fizemos uma conta para fazer uma comparação do total com o tamanho da cidade de São Paulo. Em seguida, calculamos o total de desmatamento apenas na Amazônia, comparando com o resultado do tamanho da Itália. Como último resultado, fizemos uma média de quantos hectares são desmatados por ano e fizemos uma comparação com o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Usamos essas comparações para uma melhor visualização do usuário e ter uma ideia melhor de quantos dados de desmatamento são preocupantes. Em seguida, no código, fiz algumas funções para armazenar os códigos de gráficos, de limpar o terminal e de mostrar os resultados para o usuário. Ao final, fiz uma estrutura de repetição while, que irá funcionar como um menu para o usuário ter uma noção do que é o script e conseguir usar ele até ele quiser sair. Meu nome é Beatriz do Amaral Redondo, sou da turma CC1P18. Eu fiquei responsável pelo processo da criação dos gráficos. Eu utilizei 3 bibliotecas. A primeira biblioteca é Pandas, que ela é usada para pegar dados. A segunda biblioteca é a Matplotlib, que eu usei para criar os gráficos. A terceira biblioteca é a NumPy, que ela é usada para fazer cálculos. Caso eu usei para calcular a soma total do desmatamento. Eu também usei uma função para modificar a maneira como os ticks do eixo Y são formatados em um gráfico. Estou passando essa função para receber um valor de tick como entrada e retornar uma string formatada. 4 gráficos. Foi utilizada a mesma função para os 4. Eu vou pegar o desmatamento, que é o primeiro, como exemplo. Depois eu mostrarei o restante. Na linha 198, cria um gráfico de barra, onde os valores do eixo X são retirados da coluna estado e os valores do eixo Y vêm da coluna área desmatada, recalculada pela cônica. Adiciona também a cor ao gráfico e o rótulo do gráfico. Na linha 102, adiciona o título do gráfico e a fonte que foi usada, bold, para ficar em negrito. Na linha 203, define o eixo X, que utiliza o parâmetro espaçamento do rótulo, que aumenta a distância entre o rótulo e o eixo. O parâmetro fonte define a espessura ou intensidade do texto. Foi colocado bold para ficar em negrito. Na linha 204, define o eixo Y, que utiliza os mesmos parâmetros que foi utilizado na linha 203. O código da linha 205 rotaciona o eixo e define o tamanho da escrita. O código da linha 206 é usado para ajustar o espaçamento em torno das figuras. Ele controla a distância entre a parte inferior da figura e a parte superior. O código da linha 209 é usado para calcular o total da área desmatada em hectares. A partir de uma coluna específica do quadro de dados, DF, chama a área desmatada. Já o código da linha 214 aplica a função formato dos valores do eixo Y em gráfico à biblioteca Matplotlib. Na linha 218, aplica o formato que eu expliquei lá no início, junto com as bibliotecas. A linha 221 adiciona a legenda e a linha 223 mostra o gráfico. Agora, mostrando o restante dos gráficos, eu utilizei a mesma função em todos. Muda apenas o arquivo. Por exemplo, esse mostra o bioma mais desmatado, que no caso é o Cerrado. Já esse mostra a região com maior índice de desmatamento, que é o Centro-Oeste. E por último, o impacto ambiental do desmatamento na Amazônia.